Boa tarde, senhor. Boa tarde. Seu nome completo? Valdeci da Silva Correia. Senhor Valdeci, é o seguinte, o senhor foi denunciado. O senhor vai ser agora o seu interrogatório. O seu interrogatório tem duas partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre o senhor, depois sobre os fatos. Sobre os fatos, o senhor não é obrigado a falar. O senhor fala se quiser, se quiser ficar calado, pode ficar, um direito seu. O senhor foi denunciado no dia 29 de junho de 2023 pelos seguintes fatos. Consta no inquérito que no dia 14 de maio de 2023, por volta das 23 horas, na unidade de pronto atendimento de Quaraci, o senhor Valdeci da Silva Correia agrediu fisicamente sua até então companheira Josilene de Nazaré Nascimento Graciano em um leito dessa UPA, vindo a ofendida ao evoluir a óbito por volta das 2h03, conforme consignado no protocolo de encaminhamento dos corpos, subscrito pelo médico Dr. Francisco Fábio Lopes Moutinho. A fim de esclarecer os fatos, a autoridade policial procedeu à oitiva das testemunhas abaixo elencadas. A testemunha Raimundo Nascimento Sequi, tia da vítima, declarou no item tal, folha tal, que no dia 15 de fevereiro de 2023 foi a UPA, onde soube que Josilene havia falecido por volta das 2 horas, que ele foi informado que por um médico, que um técnico de enfermagem presenciou o senhor agredindo fisicamente a vítima quando estava no leito, batendo na cabeça desta. Que o senhor alegou que tem problema psiquiátrico, mas que a testemunha nunca viu nenhum laudo disso, que nunca viu nenhuma crise de Valdeci, nem ele fazendo coisas estranhas. A testemunha Leida Kátia, tia da vítima, declarou que no dia 14 de maio de 2023, às 23 horas, o senhor ligou para lhe dizer que sua sobrinha Joriane havia tido um surto, ficando agressiva e andando pelo quarto, que a testemunha achou estranho, pois Josilene estava bem debilitada para andar. Que então, no dia 15 de maio de 2023, foi a UPA onde soube que Josilene havia falecido por volta das 2 horas. Que ele foi informado que um funcionário da UPA teria visto o senhor agredido fisicamente a vítima no leito, batendo várias vezes na cabeça dela. Que ao questionar o senhor negou ter lesionado a cabeça da vítima, que soube que a polícia foi acionada, mas que o senhor não foi levado à delegacia de polícia. A testemunha Vitória, técnica de enfermagem, declarou que estava de plantão no horário de 7 horas da noite, no dia 14 de maio até as 7 da manhã, no dia seguinte, que então entrou no leito de Josilene, pois ela, que não entrou no leito de Josilene, pois ela estava um pouco agressiva, que o médico tendo o médico pedido para ficar de olho nela, que por volta das 23 horas o técnico de enfermagem, Afonso, foi ao posto de enfermagem e disse que tinha acabado de ver o acompanhante e companheiro da então paciente Josilene agredindo-a na cabeça, que se dirigiu com Afonso até o leito da vítima, tendo acusado de dito que não havia feito nada, que no entanto Josilene lhe disse que seu companheiro estava lhe batendo na cabeça, que então pediu para Afonso continuar no local, tendo de acionar a enfermeira supervisora, a senhora Ana Carolina Braga, que é assistente social Larissa e a guarda municipal que fica na UPA, que logo todos chegaram, mas o senhor negou que tivesse agredido a companheira, que por volta das 23h30 a vítima chegou a filha do senhor e logo depois a polícia militar, que pensou que o senhor havia sido levado à delegacia de polícia, que ficou a partir de então acompanhando a paciente por volta das 2 horas, foi chamada para ir ao leito de Josilene, que juntamente com o médico da sala vermelha, o Dr. Elijácio Coelho, iniciaram o procedimento de praxe, que nessa ocasião, ao ver o corpo da vítima sobre o leito, perceberam que o lado esquerdo do rosto de Josilene estava lesionado e roxo. Seu olho esquerdo estava inchado e o nariz sangrando, que acredita que as lesões foram decorrentes das agressões de seu companheiro. Que logo em seguida, a paciente veio a falecer às 2 horas, que o corpo foi encaminhado no dia 15 de maio, pela manhã, ao Instituto Médico Legal para a realização da devida necropsia. Que a testemunha Afonso Marcos Viana, técnico de enfermagem da UPA, declarou que estava de plantão no dia dos fatos, às 19 horas, no dia 14 de maio, até às 7 horas da manhã seguinte, que por volta das 23 horas, passou pela parte de isolamento, pois estava indo ao banheiro, quando viu um homem agredindo fisicamente a paciente que estava no leito. Que o agressor desferia soco com bastante força na cabeça da vítima, que imediatamente dirigiu até o posto de enfermagem, onde falou com a técnica de enfermagem Vitória, que acompanhou essa técnica até o local onde estava a paciente, que então soube se tratar de Josilene, que não entrou na sala de leito, pois não viu se a vítima estava com lesões decorrentes das agressões físicas sofridas, que falou para os policiais militares que havia presenciado a vítima ser agredida pelo acusado. A testemunha José Efraim de Medeiros da Columbre, enfermeira da UPA, declarou que estava de plantão no dia fatídico, que por volta das 20 horas foi acionado pela técnica de enfermagem do P2, a qual disse que a paciente Joriane havia sido agredida por seu acompanhante. As testemunhas Gile, Dilson e Hugo, policiais militares, declararam respectivamente que estavam de plantão no dia 14, por volta das 23 horas, foram acionados pelo CIOP, que se deslocaram para a UPA de Quaraci, onde foram informados que o homem havia agredido sua mulher, que estava internada, que não havia sinais de lesões na vítima, que a assistente social apenas solicitou que retirasse o então suspeito do interior da UPA,
que ninguém na unidade de atendimento afirmou que o suspeito teria agredido a vítima, razão pela qual o acusado não fora conduzido à delegacia. A filha do acusado, Vanessa, ao ser ouvida em sede policial, disse que policiais militares, na sua presença, chamaram o funcionário da UPA, que disse ter visto o acusado agredindo a vítima, mas esse servidor, a pergunta feita pelos militares, respondeu: você viu ele batendo nela? Não conseguiu responder. A testemunha Vanessa disse ainda que, enquanto estava na UPA, Jolene estava com os olhos abertos, mas falando muito baixo. Além das testemunhas, foram ouvidos também o médico plantonista, o doutor Eujácio, e a assistente social Larissa. Ressalte-se que, no dia 31 de maio de 2023, ao ser interrogado, o senhor declarou em cima que estava acompanhando a vítima, que ela estava muito alterada e agressiva, tentando sair do leito, que para evitar que ela se levantasse, apenas empurrou a cabeça de Josilene, mas que não foi com força. Por fim, afirmou que é interditado judicialmente em razão de epilepsia e crânio rachado. Muito bem, senhor. Com isso, o Ministério Público entende que o senhor praticou o crime de feminicídio e deseja que você seja levado a julgamento neste tribunal do júri. Muito bem. Então, vamos lá. Senhor Valdeci, o senhor é casado, solteiro ou amigado? Agora, sou solteiro eu. Tem filhos? Só com a minha primeira mulher, só. Oi? Só com a minha primeira mulher. Quantos? 2 meninas. Qual a idade delas? Uma tem 35 e a outra 34. Certo. O senhor, qual é a sua idade? 50. O senhor estudou até que série? Até a 4. Sabe ler e escrever? Sei. Qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão, eu trabalho no que aparece. Sempre trabalhei mais com negócio de feira, em venda, essas coisas assim. Com o quê? Com venda. Trabalhei mais negócio em feira eu. Um feirante. É isso. O senhor tem alguma doença grave que precisa tomar medicamento? Eu tenho um pequeno problema na cabeça, um pequeno distúrbio. Que tipo de distúrbio é isso, sabe? Não sei falar. E esse problema físico seu aí é o quê? Isso aqui foi que eu peguei quando eu estava lá no presídio, lá, trombose. E aí o senhor tem problema de locomoção, é isso? É. Na época dos fatos o senhor não tinha problema? Não tinha nenhum tipo de problema. Medicamento, o senhor toma algum medicamento de uso contínuo? Agora eu tomo esse pra cá, pra trombose, e tomo pro HIV e pra cabeça. O senhor é soro positivo? Eu vim saber quando eu estava lá no presídio. Certo. E para a cabeça? Certo. O senhor responde a algum outro processo criminal fora esse? Não. Certo. Sobre esses fatos aqui, que o senhor teria agredido fisicamente sua companheira quando ela estava lá na cama, o que é que o senhor tem a dizer se o senhor quiser falar? Se não quiser, pode ficar calado. Sobre isso aí, eu estava só apenas segurando ela, porque ela queria se levantar e também queria tirar os escápulos do braço dela. E ela não, como é que se diz, não tinha mais possibilidade de veias no braço dela para poder botar de novo. Isso foi o que as enfermeiras falavam. Aí daí, quer dizer, ela só via de vez em quando se alterando. Aí ela tentou umas 3 vezes fugir, caiu uma vez da cama, viu? Mas em nenhuma impossibilidade eu cheguei a agredir ela não. Eu só fiz apenas deitar em cima dela e segurar ela para poder ela não sair de novo de cima da cama. Aí pergunta, tá ok. Pergunta do MP. Se você acompanha julgamentos e quer ver mais conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Bom dia, boa tarde, senhor Valdeci. Boa tarde. No seu interrogatório, o senhor alega que deitou em cima dela. O senhor confirma essa versão? Eu deitei em cima dela, sim, com certeza, para poder ela não se levantar da cama. É como eu acabei de falar aqui. E segurei os braços dela para poder ela não puxar os escápulos do outro braço dela, que já não tinha, uma parte do braço dela estava meio roxo já, que não tinha mais como botar mais os escápulos. Como o senhor explica o laudo necroscópico dela ter constatado manchas roxas na face e edema traumático? Sobre isso aí eu não posso lhe responder, que eu não tenho como, né? Eu estou apenas lhe falando o que realmente aconteceu. No seu interrogatório, o senhor declara que antes de se internar ela sofreu queda de uma escada. Isso. O senhor confirma? Porém, as lesões que a perícia médico-legal encontrou nela foram todas lesões recentes. Como é que o senhor explica isso? Eu não sei de falar isso aí. A única coisa que eu estou lhe falando foi isso, que ela
foi descer da escada de lá da casa onde a gente morava, aquela casa da mamãe, que é alta e baixa, e ela pensando que ela estava no chão, ela se soltou e caiu. Eu escutei o barulho pensando que era o cachorro que tinha derrubado a louça lá na cozinha. Aí foi quando eu fui ver, ela estava desmaiada já, lá do lado da escada, e tinha batido a cabeça no muro. O senhor alega que estava em interrogatório, que estava apenas em cima dela. Porém, a equipe do hospital, entre elas o técnico de informática, declaram que presenciaram o senhor agredindo ela. Como o senhor explica isso? Não, isso é totalmente mentira, isso aí. Impossibilidade nenhuma, eu nunca agredi a minha esposa. Eu. O senhor conhecia o técnico de enfermagem Afonso, o técnico de informática Afonso, antes do período de internação? Não, não. Ouvi ele só no dia que quando eu saí, encostei lá na parede lá. Aí foi que eu vi ele mexendo no celular, mas eu jamais sabia que ele estava ligando para a polícia ou falando com alguém. Consta que a técnica de enfermagem Vitória, quando atendeu a ocorrência, ao chegar no isolamento, ela se deparou com o senhor entre ela e a paciente e declara que a paciente falou por detrás do senhor: ele está me batendo. Não. Como o senhor explica isso? Negativo. O senhor conhecia a técnica de enfermagem da UPA Vitória antes do período de internação? Não, não. Eu ouvia quando eles iam só mesmo uma vez aplicar a medicação nela, mas era, como se diz, era obrigação deles, né? O senhor sabe de algum fato concreto que indique que o técnico de informática Afonso e a técnica de enfermagem Vitória da UPA tenham algo contra o senhor para mentir e querer lhe prejudicar? Olha, eu não sei de informar sobre isso, mas eu creio que não, né? Satisfeito, Excelência. Bom dia, seu Valdeci. Boa tarde. Boa tarde. O senhor é interditado judicialmente? Como é assim? O senhor é interditado judicialmente? Sou. Por qual motivo o senhor é interditado judicialmente? Sobre o acidente que eu sofri na cabeça. Certo. O senhor sabe me relatar por qual motivo sua esposa estava internada no dia? Como assim? Ela estava internada? Qual o motivo que ela estava internada? Afirmativo. Sobre a possibilidade dela, que ela já não estava mais falando praticamente, ela não estava mais quase conhecendo mais as pessoas, ela estava muito fraca já, e inclusive ela não queria ser internada, ela não queria que a família dela soubesse a situação que ela estava. Agora, eu não sei lhe dizer por que ela não queria assim, que a família dela soubesse disso. Certo. Espera lá. Vocês chegaram aí na casa da tia Leida dela sobre a internação? Antes da internação, fomos, mas se não me falha as ideias, fomos, não sei se foi 2 ou 3 vezes. Certo. O senhor está dizendo que não agrediu ela. Quando teve gente que viu o senhor agredindo, por qual motivo o senhor pode nos esclarecer que foi constatada a lesão na cabeça dela? Onde ela poderia ter se batido para essa lesão ter aparecido lá? Olha, como eu acabei de falar, ela já tinha caído já lá no hospital, ela já tinha caído já uma vez da cama lá. Certo. E quando foi que ela caiu da cama? Eu creio que com uns 3 dias que a gente estava lá, de 3 ou 4 dias por aí, assim, nessa faixa. Certo. O senhor discutiu com um rapaz que disse que o senhor teria agredido com a sua esposa? Discuti isso aí com ele, sim. O que o senhor disse? Apenas eu falei pra ele: tu tem certeza que tu tá falando? Tá vendo a possibilidade que a minha esposa tá? Ela não consegue nem se movimentar e tu vai sentir achar que eu vou agredir ela. Certo. O senhor ligou para sua filha quando lhe acusaram de ter agredido a sua esposa? Liguei. O senhor sabia que a sua esposa era portadora do vírus do HIV? Não, eu não tava sabendo ainda. Quando é que o senhor soube? Teve uma vez que a gente fomos no hospital, aí que ela estava se sentindo muito ruim, foi que a gente fomos no hospital, aí foi que o médico pegou, tirou o sangue dela e disse: olha, tem que fazer um exame rápido, breve, porque eu estou com uma leve suspeita aqui que ela deve ter algum problema. Aí foi que ele pegou e falou assim: olha, tudo indica aqui que ela está com HIV, mas a gente não tem certeza totalmente, mas eu vou te dar um caminhamento para vocês irem. Ele falou o nome do hospital, a banda de Belém aqui, só que ela não quis ir. Certo. E ela falou para mim que não era para mim falar nada para a família dela. Mas quando o senhor soube, qual foi a sua reação?
Olha, para ser sincero, a gente fica numa situação que não sei nem te explicar, né? Porque eu confiava totalmente nela, né, cara? Aí daí de uma hora para outra aconteceu uma situação dessa. Quando eu chegava a procurar ela pra gente manter a relação, ela dava desculpa, que não tá se sentindo bem, isso, aquilo, outro. E foi essa situação, e foi o tempo que aconteceu essas coisas aí. Certo. O senhor desconfiou da fidelidade dela Já por conta porque disso? eu comecei a desconfiar, porque ela já saía já muito, ela saía à noite já. Às vezes eu tomava remédio, eu dormia, quando eu me acordava ela não estava. Entendi. O senhor conviveu com ela por quantos anos? 20 anos. 20 anos. O senhor compareceu ao velório dela? Não, porque não me avisaram. Disseram que eu me avisar para me ir, para velar ela, e não me falaram nada, não me avisaram nada. Certo. Sua esposa, ela era usuária de drogas? Ela passou a ser. Qual era a droga que ela usava? Ela usava muito, era pasta básica de cocaína. E o senhor era usuário também? Eu usava, mas foi o tempo que eu parei. Aí ela ficou continuando. Vocês moravam aonde? A casa de vocês? Como era a casa de vocês? Eram só um andar, 2 andares? Como é? A gente morava, a primeira casa nossa era, aliás, nossa não, dela, né? Era de alvenaria, era um quarto, uma sala e uma cozinha. Aí ela trocou com um rapaz, com um malapoteiro, aí era só um quarto. Tá. Aí era só um quarto. Aí foi que pegou, como ela não quis mais ficar mais lá no hotel, aí daí eu peguei, vim, fiz negócio numa casa, fiquei pagando, que era de madeira, que era uma sala, um quarto e a cozinha. Aí a de lá do hotel ela vendeu, aí antes dela falecer, aí ela vendeu a outra também, aí foi que a gente fomos lá pra casa da mãe, que a mãe tinha falecido, aí foi que a gente já ficou morando lá na casa da mãe. Mas como era essa casa da sua mãe? Tinha 2 pavimentos? Era 2 andares? Alto e 2 baixo? andares, alto e baixo. Certo. Depois que ela foi internada, as tias dela passaram a visitar ela com frequência na UPA? Olha, elas iam lá, às vezes pela parte da manhã, uma vez um dia sim, um dia não, mas elas iam. Certo. Sem mais perguntas, passo para a defesa. Doutor Rafael. Boa tarde mais uma vez, seu Valdeci. Boa tarde. Nesse dia que aconteceu esse fato, a sua finada esposa, a dona Josilene, ela tentou levantar da cama e sair da UPA? Como eu estou lhe falando, a minha filha, eu liguei para minha filha, ela pegou, ela foi lá, que ela foi pegar uma roupa para levar para lavar e trazer outras, né? Aí como é que se diz? Assistente social ligou para mim perguntando de onde era que eu estava. Aí foi que eu disse que eu estava lá na frente, lá pegando a roupa lá, para poder voltar lá para o quarto. Aí foi que ela disse que a minha esposa não estava lá no leito, ela tinha saído, tinha fugido. Aí foi que as enfermeiras estavam andando atrás dela, conseguiram localizar ela. E teve uma das enfermeiras que falou que ela não sabe de onde ela tinha tirado tanta da força que empurrou ela. Aí foi que quando eu cheguei lá no quarto, ela já estava lá no quarto já. Aí foi que ela começou já a se ausentar, começou a gritar. Aí foi na hora que eu deitei em cima dela, segurei nos 2 braços dela, para poder ela não tirar o escalpelo de novo do braço, que já estava tudo roxo já. Aí foi que eu peguei e falei para ela, Josi, tu fica gritando, o pessoal vai pensar que eu estou te agredindo, viu? Porque a gente não toma em casa. Aí foi que ela pegou, ela olhou para mim e perguntou quem eu era. Eu disse que eu era marido dela e foi na hora que ela pegou, ela se acalmou um pouco. Certo. Foi isso que aconteceu. Foi nessa hora que apareceu o cidadão, o Afonso? Isso. Ele visualizou o senhor pela janela da enfermaria? Foi por uma janela, isso. Qual era o tamanho dessa janela, mais ou menos, você sabe dizer? Eu creio que, acho que deve ter um quadrado desse assim, mais ou menos assim. O senhor está vendo aí essa tela do computador na sua frente? Acho que é maior do que essa aí, pouca coisa. Uhum. Mais ou menos desse tamanho, né? Ele chegou perto da janela, assim, para olhar para o senhor? Não, que eu presenciei não, ele estava distante, e bem distante. Certo. Em nenhum momento ele abriu a porta? Não. Quem foi a pessoa que abriu a porta para entrar na enfermaria? Quem abriu a porta para entrar, não, porque quando eu estava lá dentro eu saí, foi na hora que eu me encostei, como eu acabei de falar, aí vi ele mexendo no celular, só pensando que ele estava ligando para alguém. Aí foi que eu peguei e eu falei assim, meu Deus, não sei até quando eu vou aguentar isso não, foi isso que eu falei. Aí foi quando eu me espantei, chegou os policiais lá, aí foi que eu peguei, abri a porta e falei, policial, vocês têm condição de ver como é que é a situação que a minha mulher está aí? Como é que eu vou agredir uma pessoa dessa? Aí foi que eu peguei e falei, policial, se vocês quiserem ver, vocês podem ver como é que ela está, se tem alguma marca no corpo dela.
Aí foi que um policial pegou, foi, olhou, mas não chegou muito perto dela por causa da situação que ela se encontrava, né? Ele só fez olhar ela assim, mas não chegou a tocar nela nem nada. Uhum. Aí foi que eu peguei, ele pediu para me sentar, assim, numa escadazinha, né? Daquela que nós sobe para a cama. Aí foi que eles ficaram conversando comigo lá e foi que a minha filha chegou. Aí depois foi que chegou já a enfermeira e assistente social. Foi isso. Quantos policiais entraram lá na enfermaria com o senhor? Olha, tinham 4 policiais. Uhum. Aí entrou 2, de 2 ficou, que eu me lembro, 2 ficou fora e 2 entrou lá dentro comigo. Eles chegaram a olhar a sua... Olharam ela, sim, com certeza. Falaram com ela? Não, porque ela não estava conseguindo falar mais. Mas tentaram sim falar com Tentaram, ela? mas não, ela não... Ela só fazia normalmente olhar, mas não conseguia falar. A voz dela não saía mais assim, especificamente. Quando eles estiveram ali, eles liberaram o senhor porque não encontraram nenhuma lesão nela? Foi assim que Foi que aconteceu? eles pegaram, eles viram como não tinha marca de nada nela, e foi que eles pegaram, aí conversaram com a minha filha, aí foi que eles pegaram, falaram com a assistente social e disseram que eu não podia mais ficar mais sendo acompanhante dela por causa também dos problemas que eu tinha. Aí que era para mim me retirar, e era para mim ligar a família dela para poder alguém ficar com ela lá. Certo. Nessa hora que a assistente foi, então não foi o senhor que não quis mais ficar lá, foi a assistente que mandou o senhor. Foi. Nessa hora o senhor ficou preocupado de deixar ela Não, só? eu fiquei porque foi quando a gente subimos na moto, eu e a minha filha, eu até falei para minha filha assim, olha, eu posso até estar enganado, mas eu acho que talvez a Josi não passe de hoje não, porque a situação que ela está muito complicada. Uhum. E ainda mais ela ficar sozinha lá, não tem ninguém, foi isso que eu falei. O senhor sabia que não ia ninguém para lá para ficar com ela? Olha, eu liguei para a tia dela disse que ela não podia ir porque ela tinha uma consulta no médico e não tinha como ela ir. Aí ela ia falar com a outra tia dela para ver se alguém ia, só que ela disse que ia pagar alguém para ficar lá com ela. Foi isso que elas me falaram de volta. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que não ficou ninguém com ela lá não. Mesmo sabendo que ela era grave, ninguém se prontificou a ficar Não, lá? sobre isso aí não. Sobre isso aí, quem ficou com ela direto todo o tempo foi eu. Certo. Quando foi que o senhor ficou sabendo que ela tinha tido uma parada cardíaca, tinha morrido? Eu já fiquei sabendo, já foi de manhã, quando eu liguei a primeira vez para a tia dela, para Leida, aí foi que ela não atendeu e depois ela, quando eu estava indo para a padaria comprar pão, foi que ela ligou de volta e disse que a nena queria falar comigo. Aí foi que eu fiquei sabendo que ela tinha falecido. Uhum. E não lhe falaram que tinha, onde era o velório, como ia ser o Não, enterro? sobre isso aí não. Aí o senhor não ficou sabendo? Não. Elas disseram que ia lá para Capanema, mas só que iam me avisar para poder eu ir no velório velar ela, mas não me avisaram nada. Uhum. Satisfeita, excelência. O jurado tem alguma pergunta a fazer? Muito bem, senhoras e senhores, vamos aos debates. Algum jurado gostaria do toalete? Suspender para o toalete 5 minutinhos e a gente retoma com a manifestação do MP. Bem, senhoras e senhores, todo de pé para a leitura da sentença. Visto, etc. Submetido ao acusado Valdeci da Silva Corrêa a julgamento perante o terceiro Tribunal de Júri da Comarca Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 14 de maio de 2023, foi o autor do fato que vitimou Josilene Nazaré Nascimento Graciano. O Conselho de Sentença acatou a tese sustentada em plenário pela defesa de ausência de dolo, afastando-se a competência do Tribunal do Júri, competindo ao juiz de direito julgar a infração remanescente conforme artigo 4921 do CPP. Segundo o CBN dos autos e da prova ora produzida em plenário, o réu agrediu a vítima no rosto enquanto ela estava internada na UPA de Coraci. Afastado o ânimos necandi, ou seja, o desejo de matar, resta clara a prática do crime de lesões corporais seguidas de morte. A atitude do réu ao golpear a vítima no rosto revela que ele desejava ao menos ferir a vítima. Infelizmente, em consequência da lesão, a vítima veio a óbito, conforme atesta o laudo necroscópico, já que faleceu em decorrência de, abre aspas, hemorragia e edema cerebrais devido a traumatismo crânio-facial em período de internação de infecção
respiratória aguda. E aí eu cito a página dos autos onde se encontra. Isto posto, ante o laudo necroscópico contido nos autos e veredicto do Conselho de Jurados, verifica-se a prática de lesão corporal, verifica-se a prática do crime de lesão corporal seguida de morte, pelo que eu julgo parcialmente procedente a acusação e condeno Valdeci da Silva Corrêa nas penas descritas no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Em relação à vítima, Josilene de Nazaré Nascimento Graciano. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica nos modos previstos no artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. Cabe ao acusado pena de 4 a 12 anos de reclusão abstrato. A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o crime foi cometido contra uma vítima deitada em leito hospitalar, onde se encontrava com a saúde gravemente fragilizada e, portanto, sem qualquer condição de oferecer resistência à atitude do réu. Culpabilidade extremamente elevada, portanto. O réu é primário. A conduta social do réu não foi investigada, não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime estão ligados à condição do sexo feminino da vítima. As circunstâncias do crime são graves, eis que o réu ingressou na unidade de pronto atendimento de Quaraci e agrediu a vítima enquanto estava internada em um leito da UPA, atingindo-a quando se encontrava em seu leito hospitalar, deitada em convalescência de enfermidade infecciosa. A vítima em nada contribuiu para o delito, fixo a pena base para o crime de lesões corporais seguidas de morte em 9 anos de reclusão. Presente atenuante previsto no artigo 653D, confissão, bem como a agravante contido no A612 do Código Penal. E 62E, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Segundo o que dispõe o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No presente caso, as circunstâncias do artigo 59, acima descritas, em especial os motivos, não são favoráveis ao réu, pelo que entendo prevalecer a circunstância agravante, razão pela qual aumenta a pena em 1 ano, passando a 10 anos de reclusão. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que concretiza a pena final em 4 anos, 10 anos de reclusão. Da detração, considerando que a redação do artigo 4.2 do Código Penal e do artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, transferem para o juízo de conhecimento a aplicação da detração e percebendo pelos autos que o réu restou encarcerado por 5 meses e 20 dias, de 31 de maio de 2023 a 21 de novembro de 2003, efetua a detração, restando o cumprimento de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. A pena inicial será cumprida em regime fechado, não cabe substituição nem suspensão da pena. Do cumprimento provisório da pena. E aqui eu trago um texto padrão nesses casos, que transcreve o artigo 4921E do Código de Processo Penal, e depois aborda o julgamento do tema 1068 do Código do STF. E eu destaco aqui o que nos interessa, que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Do exposto, tendo o réu sido condenado a cumprimento de pena em regime diverso do aberto, decreto nesse momento sua prisão, com fundamento no que dispõe o artigo 4921E do CPP, conforme interpretação do tema 1068 do STF, e determina, em consequência, que se expeça um competente mandado de prisão, os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena serão encaminhados à vara de execução penal competente. Após o trânsito em julgado, eu determino algumas providências, entre elas a suspensão do direito político ativo e passivo do réu, havendo armas ou bens apreendidos, eu determino o devido encaminhamento, e também que se expeçam os documentos necessários à execução definitiva da pena. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente chamadas as partes, sem custo, exercício e cumpra-se. Ministério Público, algum requerimento? Se você acompanha julgamentos e quer ver mais conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Fiquem aberto ou abrir mão? Fiquem aberto. Defesa? A defesa vai aguardar o prazo igualmente. Então fica aberto o prazo recursal para as partes se manifestarem. Eu, então, agradeço a todos, declaro encerrada a sessão e aguardo todos aqui na quinta-feira. Muito obrigado.